Oi pessoal, bom dia! Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas ao nosso novo dia aqui, as nossas gotas florais. Aqui nós vamos discutir as estratégias na sua jornada para se formar terapeuta floral em 2 meses. Eu sou a Adriana Guimarães e hoje nós iremos falar sobre terapeuta, inclua os florais de Bach na sua rede de atendimentos em 2 meses, certo? Então venham, comecem a chegar, sejam muito bem-vindas e muito bem-vindos. Vamos lá? Vamos lá? Quem tá por aí vai se aproximando. Tô aguardando vocês aparecerem um pouquinho. Isso, bom dia, bom dia. Sejam bem-vindos. Então, vamos começar, né? O que são os florais? Os florais, eles são recursos utilizados na terapia. E tem a terapia floral que utiliza os florais como recursos. Eles foram desenvolvidos pelo Dr. Eduard Bach, por isso que ele leva o nome de florais de Bach. Foram os primeiros florais desenvolvidos no mundo e eles foram desenvolvidos através das propriedades de 38 flores e plantas da Inglaterra. Porque Dr. Eduard Bach era um médico inglês. Inicialmente, ele trabalhou muito na medicina, ele se tornou bacteriologista, trabalhou com bactérias, ele desenvolveu os nosódios de Bach, que são para problemas, são vacinas para problemas intestinais. E depois que ele já tinha trabalhado um certo tempo nisso, ele conheceu a homeopatia. Ele trabalhou também no Hospital Homeopata de Londres e teve contato com a homeopatia de Hahnemann. E através da homeopatia, ele percebeu que é possível curar as pessoas com as plantas, com as ervas, que é o princípio da homeopatia. Né? A diferença entre a homeopatia e os florais é que a homeopatia ela é feita de forma diferente dos florais. Né? O processo de feitio dela é diferente. E daí ele começou a desenvolver isso, a trabalhar nisso, e com o tempo ele resolveu sair de Londres e se mudar para o interior da Inglaterra. Então ele foi para uma cidade da Inglaterra, para o seu interior, e levou uma mala que era uma mala errada. Levou essa mala errada e nessa mala, ao invés de levar os seus instrumentos para o feitio da homeopatia, ele levou uma mala de sapatos. E daí com essa mala de sapatos, que para nós não seria útil, para ele foi muito útil. Por quê? Porque possibilitou com que ele andasse por todas aquelas terras e desenvolvesse os florais. Então, os sapatos todos foram utilizados, ele desenvolveu os florais de Bach, que são os florais mais conhecidos mundialmente. Você já deve ter ouvido falar, inclusive no Rescue, que é a vitrine, né, de todos os florais mundialmente conhecidos. E assim ele desenvolveu, foram feitos, ele demorou ao todo 8 anos para desenvolver os 38 florais, sendo que os 12 primeiros florais foram desenvolvidos nos primeiros 6 anos. Foram os mais trabalhosos, onde ele desenvolveu uma maior pesquisa, onde ele começou a trabalhar em todo o seu método. E daí os outros, os 7 auxiliares e os 19 complementares foram desenvolvidos posteriormente nos outros 2 anos. Dr. Bach levou ao todo 8 anos para desenvolver os florais de Bach e praticamente 3 semanas depois que ele já tinha terminado de trabalhar com os florais, que ele já tinha falado para os seus assistentes, que ele gostaria que todos os florais entrassem na casa das pessoas, que fosse uma coisa fácil, eficaz e barata, né? Que fosse um tratamento fácil, eficaz e barato, que pudesse entrar na casa de todos, que não seria necessário ninguém com conhecimento médico ou com conhecimento de alguma área da saúde
após de 3 semanas dele falar isso para os seus assistentes, ele acabou falecendo. Ele acabou morreu dormindo em sua casa, e hoje a sua casa, nessa cidade do interior, é considerado o centro de Ba. Lá ainda são feitos alguns florais da mesma forma com que ele desenvolveu e são distribuídos pelo mundo. Os florais do centro de Ba são distribuídos mundialmente. Tem outras marcas também de florais de Ba que também são feitas da mesma maneira que iniciou o feitio feito pelo Dr. Ba. Então essas marcas, elas também são feitas da mesma maneira, mas elas recebem obviamente outro nome, né? O Rescue, como vocês conhecem, ele foi patenteado pelo centro de Ba, então apenas o centro de Ba pode utilizá-lo com esse nome, mas eu vou falar mais pra frente. O Rescue, ele é composto por 5 flores dos florais de Ba. Então, em outras marcas chamam o Rescue de 5 flowers, 5 flores, certo? Então, se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem me perguntar, podem me questionar, que eu consigo esclarecer aqui para vocês. Certo? Essa foi toda a trajetória do que são os florais e como eles foram desenvolvidos, né? E as pessoas confundem um pouco os florais, às vezes confundem, sabe? Elas não sabem direito para que servem, elas não sabem se podem usar com medicamentos alopáticos, se trazem efeitos colaterais. E sim, os florais podem ser usados com qualquer medicamento alopático. Não tem nenhuma contraindicação. Os florais, eles são feitos com as propriedades das flores de forma natural e não trazem nenhum efeito colateral. O máximo que pode acontecer, se você vier a tomar um floral errado, que vamos falar assim, floral errado, e o errado nesse caso é aquele que você não precisa tomar agora porque o seu corpo está em equilíbrio, se você vier a tomar algum, o máximo que vai acontecer é ele não fazer eficácia, né? Agora eu falei tudo isso, vocês sabem para que servem os florais? Me respondam aqui, vocês sabem para que eles servem? Então, os florais, eles foram feitos, né, através das propriedades das flores, e eles servem para equilibrar o nosso emocional e o nosso mental, né? Eles são um equilíbrio, nós utilizamos as propriedades das flores como um equilíbrio emocional e mental. E como isso acontece? Sempre gosto de pegar aqui e mostrar para vocês, né? Uma reguinha. Aqui nessa canetinha virou uma régua agora. Nós começamos aqui. Quando nós vamos procurar ajuda, né, através dos florais, e os florais, eles podem nos ajudar, nós estamos aqui num momento de desequilíbrio emocional, desequilíbrio mental e alguns desequilíbrios que podem virar também as nossas doenças psicossomáticas, ou seja, elas podem afetar o nosso corpo físico. Então, nós começamos a tomar os florais, ou você que é terapeuta, pode ministrar os florais para o seu paciente. E daí ele começa a tomar, vai tomando, ele vai melhorando, ele vai se sentindo bem. Posso falar que 1 semana, 10 dias depois já aparece o bem-estar no paciente, ele já sente diferença, só que daí ele vai para esse lado, que também não é o equilíbrio, né? O equilíbrio não é ele ficar super bem, super isso, não sentir mais nada, não. E daí ele continua tomando, até que ele chega aqui no meio. Esse é o equilíbrio, é aqui que ele vai perceber a diferença, depois de algum tempo tomando, porque os florais, como eles são feitos de forma natural e da propriedade das flores, eles atuam de forma sutil e vibracional no nosso organismo, né? São as gotinhas que vão atuando de forma vibracional no nosso organismo. E daí, quando ele chega aqui, ele se sente muito bem, muito equilibrado, capaz de discernir e de ter um bom senso,
com as escolhas e com o dia a dia dele, né? E isso é importante. Então, como que os florais funcionam? Eles são ministrados, né? Você começa a tomar. Esses aqui são os florais, vou mostrar pra você. Esse aqui é o meu, ó. Esses aqui são os florais. Eles são assim, ó. Tá vendo? São gotinhas. E daí você pinga num copo de água. Tem uma aguinha aqui, ó. Vou mostrar pra vocês. São essas gotas que podem ser pingadas aqui. E depois você toma. É assim que os florais são utilizados, né? E eles atuam de forma sutil no nosso organismo e vibracional. Lembrando que o nosso organismo é composto de 70% de água. Então, eles vão atuando de forma vibracional também. Certo? Alguma dúvida que vocês tenham, podem me perguntar. Podem me perguntar. E vamos lá. E como que eu falo para vocês e falo assim de boca aberta que vocês podem incluir os florais como recursos em diversas terapias, né? Porque eu já passei por isso também. Eu fui procurar uma pessoa uma vez, já faz alguns anos, e essa pessoa ela é formada em fonoaudióloga, só que ela tinha um problema nas pernas desde pequena e viu que a fono trabalhava também com o sistema nervoso central, começou a estudar fono e começou a estudar também outras terapias que se complementavam. E uma delas eram os florais de Bach. Eu fui me aconselhar com essa pessoa, me tratar com essa pessoa e ela me indicou os florais lá atrás. Mas eu também já utilizava os florais desde pequena, porque minha mãe sempre nos tratou de forma muito natural, né? A alopatia foi muito pouco introduzida dentro de casa. Então, sempre foi tudo muito natural. Então, desde pequena, já era um pediatra mais voltado para as formas naturais, né? Homeopatia, tudo, incluía a alopatia quando realmente precisava. E os florais, eles já foram introduzidos dentro da minha casa, em mim, desde pequena. E quando eu fui mais velha, já era uma jovem adulta, né? Já tinha passado da fase da adolescência, já era uma jovem adulta. Quando eu fui procurar essa fono que eu tô falando, ela me indicou os florais também. E ela tratava os florais como se fosse um dos recursos a mais na terapia dela, que ela utilizava. Então, esse foi todo o processo que eu percebi que sim, era possível. Você não precisa ser apenas terapeuta floral. Você pode utilizar os florais também como recursos na sua terapia. E quais são os benefícios de utilizá-los na sua terapia? Os benefícios são o seguinte: o primeiro, que eu acho maior deles, é que a partir do momento que você começa a utilizar os florais na sua terapia, você tem uma resposta muito mais rápida do seu paciente. Eles respondem de uma forma muito mais rápida à terapia, ao resultado esperado, né? Uma outra forma que eu já falei aqui é que eles não trazem qualquer efeitos colaterais, né? E são feitos de forma natural. E qual é a vantagem de investir nisso? Qual é a vantagem de investir numa formação, né, para conhecer o sistema floral de Bach? Qual a vantagem de tudo isso? A vantagem é que você pode começar a usá-los de uma outra forma também, né? Você pode se tratar, e isso é uma coisa que eu aconselho e que todo mundo que é minha aluna já sabe disso, que antes de ministrar em qualquer pessoa, tem que ministrar em si mesmo.
Então, o primeiro passo é usar para autoconhecimento, para ver como que os florais atuam no seu próprio corpo. E daí você vai ver, tudo isso que eu tô falando, você vai sentir e você já vai começar a ministrar os florais em si mesmo. Então, essa é a primeira vantagem de investir nisso. E por quê? Porque é a partir do momento que você começa a ver que funciona em você, você começa a passar para o outro. A partir do momento que você vê que funciona em você, você começa a querer cuidar não só do outro como seu paciente, mas também do outro dentro da sua casa. Você começa, tem muitas pessoas que tratam os próprios filhos, os maridos, os pais, os sobrinhos, as irmãs. Então, todas as minhas alunas, elas têm um leque grande nisso, né? Elas começam a tratar elas mesmas, que isso já é necessário dentro da aula, dentro do meu curso, né, que eu ministro. Começa a ver como que é o funcionamento dos florais com si mesmo e depois passa para o pessoal de dentro de casa, para as pessoas que ama e começa a introduzir também nas suas terapias. Inclusive, eu tenho uma aluna, né, que já se formou, que ela trabalha com ventosas e começou a introduzir os florais de Bach nas suas terapias, no seu leque de terapias. E eu tenho tido ótimos feedbacks, ótimos resultados dessa aluna, né? Entre outras também, que tem uma outra que estava um pouco bagunçada assim na vida pessoal e agora já tá tudo em ordem, com casamento marcado, sabe? Sem maiores problemas dentro de casa, já tá com tudo caminhando como deve ser. E por que é importante, né? Qual é a importância de equilibrarmos o nosso emocional e o nosso mental? Qual é a importância disso? Uma é que nós nos sentimos muito melhor, certo? Isso daí todo mundo sabe. Nós nos sentimos muito melhores. A outra é que quando nós estamos com nossa autoestima equilibrada, nossa autoconfiança equilibrada, nós conseguimos fazer melhores escolhas na vida, né? A carência é deixada de lado, os medos são deixados de lado, eles são trabalhados, não é que eles são esquecidos, eles são trabalhados, eles são enfrentados. A partir do momento que a gente enfrenta, a gente olha de frente para aquilo, aquilo olha de frente para nós. E nós conseguimos conversar com o que nos amedronta. Nós conseguimos conversar com as nossas dúvidas e com as nossas certezas. E isso é certo. Isso daí é uma máxima. A partir do momento que a gente olha para a coisa olha de volta para nós. Então, a partir do momento que nós estamos com tudo equilibrado, nós conseguimos fazer melhores escolhas na nossa vida. E é essa a importância da utilização dos florais de Bach como recursos. Certo? Alguma dúvida? Márcia, se você tiver, pode me perguntar. Seja muito bem-vinda. Podem me perguntar. Se vocês tiverem alguma dúvida. E vamos lá então, vamos continuar aqui. E quando que é melhor fazer? Né? Qual o melhor momento? Oi, Beto, tudo bom? Quanto tempo? Márcia, Beto, sejam bem-vindos. Então, quando que é o melhor momento para você utilizar os florais? Oi, tia, tudo bom? Minha tia querida. Tia Daisy tá aqui também. Então, qual o melhor momento para você começar a utilizar os florais? O melhor momento é quando você não se sente bem. Quando você tem algum problema, quando você percebe que o seu emocional está desequilibrado, quando você tem algum medo que começa a te atrapalhar, quando você tem muita preocupação com as pessoas queridas, quando você tem dúvidas, incertezas,
quando você sente alguma culpa, sabe? A pessoa que se sente muito culpada por alguma coisa. Você consegue trabalhar também ciúmes, você consegue trabalhar raiva, e raiva que pode até se transformar em ódio. E consegue também trabalhar esse cansaço do dia a dia. Sabe aquele cansaço de exaustão, cansaço físico e mental também? Então, isso tudo é trabalhado e equilibrado com os florais de Bach. Certo? Alguma dúvida que vocês tenham até agora? E por onde é melhor começar, né? Você terapeuta, você que é aspirante a terapeuta, você que quer incluir os florais de Bach como recursos na sua terapia, por onde começar? Como que funciona, né, a introdução dos florais de Bach? Então, você começa realmente conversando com a pessoa que vai lhe procurar. Conversando, por quê? Porque a terapia floral, diferente de outras terapias, ela é uma terapia falada, né? E a partir do momento que o outro fala, ele consegue organizar melhor as ideias. Os sentimentos, eles ficam aqui dentro um pouco embaralhados, né? Tanto que a pessoa que é muito quieta, muito calada, ela tem muitas coisas aqui. Quando explode, explode, né? Então a pessoa que fala, ela tende a colocar para fora, ela organiza melhor as ideias, ela organiza melhor os sentimentos que lhe apresentam. E daí essa organização facilita muito o tratamento. Por quê? Porque você já sabe é mais certeiro o floral que você vai indicar para essa pessoa, para a fórmula pessoal dessa pessoa. E também o que é importante, a pessoa que ela começa a querer se tratar o seu emocional e o seu mental com os florais, porque os florais eles são apenas os recursos utilizados, que são as propriedades das flores. Ela precisa ver em que momento da vida ela está. Se ela está, por exemplo, algum medo muito profundo que já está enraizado nela, que já está cristalizado nela, é um exemplo que eu vou trazer aqui. Por exemplo, essa pessoa sofre com medo dos seus queridos, ela sofre com medo do seu pai, sabe, da sua mãe, ela está sempre com seus pais na cabeça, ela tem sempre medo que aconteça alguma coisa com eles, e esse medo já ocorre há décadas, há uns 30 anos. Então essa pessoa, ela chega até você com esse medo cristalizado, provavelmente com alguma doença psicossomática também que já apareceu por causa desse medo, que já se encontra cristalizado nela. E daí você começa a conversar com essa pessoa, você vai ver o momento em que ela se encontra atual, o momento presente dela. E a partir da escuta analítica, da conversa, você vai puxando, você começa a fazer questões abertas para essa pessoa e ela vai contando, até ela chegar lá atrás, aonde foi desenvolvido esse medo gigante que ela tem, que já se cristalizou nela e que está afetando ela até hoje. Então, você começa a trabalhar isso nela e a ministrar o floral adequado para esse momento em que a pessoa se encontra. Porque esse medo que ela tem, que foi cristalizado lá atrás, está afetando a vida dela agora, no presente. Então, você começa a trabalhar isso com ela. E você vai passando por todas as áreas da vida dessa pessoa. Você começa a perguntar sobre o lado pessoal, sobre a família, os parentes, a área profissional, a área social, né? Todos os momentos de vida dessa pessoa e ver como ela se encontra. A partir do momento que você começa a conhecer, que você tem esse leque do seu paciente, você consegue fazer uma fórmula adequada para o momento presente. Em muitos casos, os florais você começa a utilizar para o momento presente e a pessoa vai melhorando, né? A pessoa vai dando feedback, porque a terapia nós nos encontramos de 20 em 20 dias, mais ou menos.
E a pessoa começa no primeiro dia, dali 20 dias ela já tá diferente do dia que ela começou. E daí ela vai te retornando, vai te dando um feedback de como ela se encontra e você vai adequando os florais para o momento em que ela se encontra. Até que vai chegar naquele dia lá atrás, de 3 décadas atrás, que aconteceu tal e tal fato. E daí você começa a pessoa, você começa a tratar o ponto essencial, foi aquele momento crucial que desencadeou aquele desequilíbrio, né? E daí isso daí é tratado e é feita uma limpeza das toxinas emocionais através dos florais de Bach. Lembrando que a terapia floral é uma terapia que trabalha o indivíduo como um todo, não foca na doença, ele foca na pessoa. A terapia floral foca na pessoa, o trabalho com os florais, eles focam nas virtudes, como a própria palavra do Dr. Bach, foca na virtude que o defeito desaparece. Então, o tratamento floral, ele foca nas virtudes, trabalha com a virtude que o defeito desaparece e trabalha com a pessoa e não com a doença. Então a pessoa, ela é olhada na sua integralidade, ela é olhada por inteiro, a pessoa é trabalhada por inteiro, é trabalhado o seu equilíbrio emocional e mental, ou seja, os seus pensamentos, os seus sentimentos e, consequentemente, o seu corpo físico. Por quê? Porque muitas doenças psicossomáticas, elas aparecem em razão dos desequilíbrios emocionais e mentais. Muitas. Eu não vou aqui me arriscar a dizer que são 100%, porque existem os acidentes, né, que ocorrem também. Mas eu acredito que 99% das doenças que ocorrem no nosso corpo físico, elas advêm de um desequilíbrio mental e emocional, né? E para isso eu vou até falar, eu vou fazer uma outra aula, né? Acredito que semana que vem para vocês, falando de alguns problemas psicossomáticos que apresentam e que advêm do desequilíbrio emocional e mental. Então, vocês já estão convidados para essa aula que eu vou chamá-los na semana que vem, certo? Então é assim que você deve começar a introduzir os florais, conversando. E mais, é importante que a pessoa ela procure você para fórmula pessoal. A pessoa que te procura como terapeuta floral, como farmacêutica que trabalha com a medicina natural, a pessoa que te procura, ela quer uma fórmula pessoal para ela, entendeu? Porque os florais, eles são vendidos para qualquer pessoa, você não precisa ser médico, você não precisa ser da área da saúde, você precisa apenas ter conhecimento sobre os florais para ministrá-lo e para comprá-lo. Então, é uma coisa que eu vou falar para vocês. Vale a pena a pessoa entrar numa farmácia de manipulação e comprar um floral pronto? Vai funcionar? Talvez funcione, talvez não, né? Agora, é o adequado? Não, não é o adequado. Por quê? Porque a pessoa, quando o adequado, ela tem uma fórmula pessoal para ela. É você manipular, você escrever uma fórmula com os florais adequados para o momento adequado que ela está passando. E quem é capaz de fazer isso? Apenas aquela pessoa que conhece os florais de Bach mais precisamente, né? Aquelas pessoas que conhecem o floral. E você só conhece ou estudando ou se consultando com um terapeuta floral. Então, para você que quer usar, que quer começar a utilizar, vale a pena ou conhecer os florais ou procurar um terapeuta floral para começar o seu tratamento. Certo? Alguma dúvida por aqui? Né? Como eu já falei, eu já tenho aluna.
por onde começar, como introduzir os florais no seu leque. Então, alguma dúvida que vocês tenham por aqui? Se vocês tiverem, vocês podem me perguntar, podem me escrever no direct, certo? Que eu vou ter o maior prazer em responder para vocês. Então, até semana que vem, que eu vou na terça-feira de manhã, estarei aqui com vocês, tá bom? Um beijo e até mais. Tchau, tchau.